Continuando a minha história, eu cresci nesse lar. A minha avó nunca quis morar com outro filho, porque a paixão dela era a minha mãe. E ela não queria ficar com nenhum outro filho, ela queria ficar junto com a minha mãe. Então, a minha mãe absteve a vida dela toda, praticamente, deixou de viver, né? Deixou de trabalhar depois que eu nasci pra cuidar de mim, mas também pra ficar com a minha avó. Foi tentado que minha avó ficasse com a minha tia por um tempo, mas não deu muito certo, ela quis voltar. Minha avó tinha uma paixão por mim, assim, gigantesca, né? Eu era uma joia, tanto pra minha mãe quanto pra minha avó. Esse barulho aqui é do cachorrinho ali, então não... É ao vivo, né, gente? O vídeo. Então não tem como cortar alguns vídeos que eu não sei cortar ainda, mas um dia eu vou saber. Mas voltando ao que importa aqui. Assim eu cresci nesse lar. Sempre fui uma criança muito inteligente, aprendia muito fácil. A minha avó me ensinou muita coisa. Nós tínhamos uns brinquedos educativos. Meu sonho de criança lá, de pequenininha, era ser prof. Acho que toda criança tem um sonho na vida de ser prof, né? Brincava com as bonecas, falava sozinha, escrevia em quadro, fingia que eu era prof, mas enfim. Aprendi muito cedo as letras do alfabeto antes de entrar no jardim, que era na época, que seria como se fosse um pré-A que tem hoje. Eu já sabia as letras do alfabeto, porque a gente tinha um joguinho em casa com as letras e minha avó me ensinava. Já sabia escrever meu nome, sabia as cores, aprendia tudo muito rápido. Então eu era uma criança assim que não se desenvolveu tão rapidamente na parte motora. Eu tinha muitas dificuldades motoras, eu consegui caminhar depois de um ano e pouco, se não me engano. Um ano e pouquinho, né? Mas eu sempre tive muita dificuldade motora, assim, correr, essas coisas assim. Tanto na escola eu não participava de esporte nenhum, sempre fui a deixada de lado. Aliás, eu sofri muito bullying desde a infância, porque eu era uma criança meio estranha, né? Uma criança meio esquisita. Eu sou autista, descobri na fase adulta, há 2 anos atrás, se não me engano, 2023. E hoje estamos em 2025, então foi 2 anos atrás. Descobri há 2 anos atrás que eu sou autista. Na época eu não sabia, não se tinha uma medicina tão elevada quanto tem hoje. Então eu era aquela criança estranha do bando, né? Eu sempre fui sensível demais, muito chorona, muito, extremamente sensível, altos e baixos, muitos altos e baixos. Muito apegada na minha mãe. Minha mãe era tudo que eu tinha, minha mãe era a minha base. Eu não saía se minha mãe não fosse comigo. Logo que eu cresci um pouco, assim, tinha excursões à escola ali, 7º, 8º ano, né? Mas eu não ia se minha mãe não fosse. Eu era muito apegada na minha mãe. E já vou justificar por quê. Além de eu não saber que eu era autista, enfim, o cérebro, uma outra hora, pra quem não sabe o que é autismo, enfim, eu vou gravar explicando porque eu acabei me tornando meio que especialista no autismo, né? Busquei muita coisa depois que eu descobri esse autista pra ajudar outras pessoas e também pra me entender. Mas isso foi pra outro vídeo. Então eu era muito... Eu tinha uma ligação profunda com a minha mãe. Profunda. E a gente sabe, hoje os estudos que tem dizem que realmente a criança autista, ela é muito ligada em alguém. Ela pega um membro da família e ela se liga demais naquele membro da família. Aquilo ali pra ela é tudo. Então minha mãe era tudo que eu tinha. Nada contra meu pai. Meu pai foi um pai conforme ele pôde, nas condições que ele pôde. Eu sou muito grata, porque ele me ensinou muitas qualidades que eu possuo hoje, que se não fossem qualidades vindas do meu pai, eu não teria, né? Mas a criança autista, ela tem disso. Ou ela se apega muito em alguém, ou em outros, talvez não. Mas meu pai sempre foi muito medrosa também, então meu pai me ajudava muito. Eu já tinha sinais do autismo na infância, então, por exemplo, para tomar banho, eu gritava muito, chorava muito, sentia muita falta de ar, não gostava muito de lavar o cabelo, por exemplo.
A água até hoje me incomoda pela questão sensorial da pele, assim, né? Então eu tinha que encostar a cabeça na barriga do meu pai. Meu pai é um homem, pra quem não conhece, um homem bem alto, gordinho, gordão. E eu encostava a cabeça na barriga dele e ele me lavava o cabelo, porque minha mãe não conseguia, tipo, né? Ela acabava se estressando. Ela se atinha muito ao cuidado da minha avó. Então, assim, ela me cuidava, mas como era uma criança mais quietinha e ela precisava cuidar da minha avó, muita coisa ficou de lado, sabe? Meu pai, ele não foi porque ele não quis ser carinhoso, assim, em excesso, eu não sei explicar, sabe? Tem coisas que são necessárias. E ele deu o carinho que ele pôde, o que ele conseguiu, ele ajudava a minha mãe a cuidar da minha avó, então muitas coisas aconteciam ali. Eu dormia no mesmo quarto que a minha avó, meu irmão dormia em outro quarto, porque quando eu fiquei maiorzinha, então, como a casa não tinha tanto espaço, digamos assim, nós sempre fomos pobres, uma casa de madeira pobre, que é aqui onde a gente mora até hoje. Meu foi trocado de quarto, então para eu não ficar com um menino, no caso, como eu era uma adolescente, acharam melhor eu ficar com a minha avó no quarto. Mas isso talvez não foi uma ideia muito legal, mas foi o pensado melhor pro momento. Dormia com a minha avó e a minha avó, ela tinha bastante ela tinha bastante dificuldades, assim. Nada tão grave, mas assim, ela desmaiava, às vezes de madrugada, passava mal. Ela às vezes acordava de noite, ela tinha vomitado, tava gemendo. Vinha ambulância aqui buscar ela pra levar ela pro hospital. Então, eu desde muito pequenininha, talvez 4, 5 anos de idade, eu via minha mãe saindo de ambulância com minha avó quase morrendo, eu não sabia se minha avó ia voltar viva ou não ia voltar viva. E eu ficava com aquilo, né? O cérebro da criança, pra quem não entende, eu estudei pedagogia, então, na psicologia do desenvolvimento, só pra explicar um pouco pra vocês, ele não é. Ele ainda não é totalmente formado nessa idade, então tem coisas que a criança, o cérebro, no caso, né? O inconsciente dessa criança necessita receber tanto do pai quanto da mãe, para poder formar-se um adulto são. São que eu digo com o cérebro assim maduro para tomar decisões, para não ter impactos, para não ter como que a gente chama, para não ter essas coisas que a gente tem hoje, né, muito de emocionais, né, dores emocionais. Eu sei, é muito difícil, né, porque a gente foi criado por pais que, infelizmente, também foram criados por outros pais que também não conseguiram suprir tudo isso. Nem todo mundo sabe. A maioria, aliás, não sabe. E não faz por maldade, faz por não saber. Continuarei no próximo.